Ora, gente, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dia das Crianças, dia feriado aí em várias cidades, né? Uma oportunidade para a gente aprender, conhecer uma nova história, saber o que são os óleos essenciais, tirar dúvidas, né? E conhecer um pouquinho mais da história de pessoas que tiveram impacto com os óleos, não só na sua saúde física, mas também na sua família e também na vida pessoal, né? Então, Tiago vai contar para gente como que foi a virada de chave dele, quais os óleos que ele tem usado nos dois filhos. Ele está com recém-nascido, já está com quantos meses? Fazendo 4 meses, com um corpinho de 6. 4 meses, todo banhado a óleos essenciais. Esse bebê, ele nasceu nos óleos essenciais, né? E aí ele vai contar, porque o Tiago, gente, ele posso dizer que artista, né? Claro, mas ele também é produtor, não é isso, Tiago? Isso mesmo, isso mesmo. E conta pra gente que, inclusive, ele acabou de voltar de um roteiro, né? Tava gravando um curta-metragem. Um Longa-metragem. longa-metragem, um longa-metragem. Então, conta pra gente um pouquinho da sua história, seja muito bem-vindo. A gente vai fazer esse bate-bola. Vocês que estão aqui como convidados podem colocar dúvidas, a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá? Tanto de produto quanto do negócio. Fiquem à vontade. Conta aí, Thiago, como é que foi essa virada de Maravilha. chave e como que foi sua experiência com os óleos essenciais? Ai, gente, melhor, maravilha. Boa noite a todos, né? Meu nome é Tiago Bejar. Eu sou aqui da cidade de Fortaleza, no Ceará. Terrinha quente e ventilada ao mesmo tempo, né? Muito legal. Uma mudança completamente incrível que aconteceu na minha vida foi esse contato com os óleos essenciais, né? Como a Duda falou, eu sou produtor cultural, produtor de eventos, já faço isso há 22 anos na minha vida. É a minha carreira principal, apesar de vir das letras, sou formado em letras, mas eu quis fazer letras nada mais para aprender a estudar qualquer outra coisa que eu quisesse, porque eu não tinha sido muito bom aluno. Então, na hora de fazer faculdade, eu escolhi letras para poder conseguir fazer tudo isso. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho. Eu sou pai já de 2 meninas lindas. Uma se chama Pérola e a outra se chama Ava, que é a mais nova, né? Ela tá agora, vai fazer 4 meses. Deixa eu colocar aqui a apresentação rapidinho. Já tem 1 ano e meio? Quanto Não, tempo você a conheceu? Pérola já, a Não, Pérola já nasceu. conheceu a do Terra. Tem 3 anos, mas olha só, vou contar aqui bem Mas a direitinho como é que sua virada de chave, foi há pouco mais de 2 anos, 2 aninhos, mais ou legal, menos. legal. Porque eu, na verdade, nunca tinha ouvido falar, né? Eu não vou botar isso aqui agora. Eu não tinha, eu nunca tinha ouvido falar. E por acaso, num encontro casual de praça, uma pessoa me perguntou, né? A gente estava batendo um papinho, a gente estava conversando, miolo de pote mesmo, perguntando, pô, e aí, como é que tá? A gente sempre teve uma saúde muito boa, né? E ele era personal trainer, então a conversa acabou indo por aí. André Lustosa, uma pessoa que eu agradeço até hoje por ter trazido isso. Na verdade, eu fui meio contra no começo, né? Assim, eu não achava que um chazinho, né? Porque até então, óleo essencial, quando ele falou assim, não, mas como se fosse chá, como se fosse extrato da planta, só que muito mais poderoso. Eu não tinha entendido nesse momento o poder que eram os óleos essenciais. E a gente falando um pouquinho sobre isso, eu cheguei a comentar que a minha filha mais velha, que está aqui entre eu e a Marina, minha esposa, tinha um probleminha de rinite, né? Era o único remédio que a gente mantinha em casa, porque a gente não tinha. Aliás, porque isso era realmente uma coisa que incomodava, que era recorrente, que não parava. E ele me mostrou um frasquinho de Brief. Eu não estou com minhas coisas aqui, gente, porque eu acabei, como eu falei, acabei de chegar de viagem, eu vou já mostrar aqui até umas fotinhas, né? E aí, na verdade, ele me apresentou e na primeira noite isso mudou completamente a minha visão do que era um produto natural, de um modo geral, porque até então eu nem entendia óleos essenciais, eu entendia produto natural. E eu nunca tinha botado muita fé, achava que eram era um tratamento de muito tempo, né? E com essa experiência na primeira noite dos óleos essenciais, isso abriu completamente a minha vida, né? A minha mente para poder conhecer.
Acontece que, né, a gente fica... Bom, essa aqui é a minha família toda, a gente sempre... Uma das coisas mais importantes que eu atribuo demais também à nossa saúde é que a gente é uma família unida, a gente sempre procura dialogar, eu acredito que isso contribui para o nosso bem-estar social. A do meio aqui é a mais recente, a caçula que chegou, que chama Ava, essa aqui que já nasceu banhada nos óleos essenciais. Ela já tem, assim, quando eu falei aqui no começo um pouquinho nos bastidores, Duda, que ela já vai fazer 4 meses, mas já tem um corpinho de 6, eu não tenho dúvida de que é um atributo que tá sendo melhorado com ela respirando um pouco de óleo essencial no ar, com a massagenzinha que ela recebeu durante as primeiras cólicas dela, né? Todo esse processo já começa a adaptar o nosso organismo para para uma boa recepção, né, dos óleos essenciais. Então, acho que tudo começa a se abrir. Obviamente, a gente fala banho de óleos essenciais, mas com uma bebezinha que ainda não tem 4 meses, a gente faz uns usos bem pontuais, a gente usa com uma maneira com cuidado, né, certo? A gente não coloca assim um óleo puro para ela cheirar, é sempre tudo muito bem diluído, com muito cuidado. E a gente vem recebendo quando o André, por exemplo, me apresentou os óleos, né? Eu já queria, por exemplo, quando ele me falou do brief, eu já queria derramar em cima. Ele falou: não, 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 calma aí. Olha, é muito forte. Tu vai botar 4, 5 gotinhas em 10 ml de óleo de coco, e esse óleo de coco com o óleo essencial é que tu vai começar a usar. Não é o óleo direto. Calma aí, menos é mais. E aí fui aprendendo um pouquinho mais, né? E o interessante porque eu tinha uma vida muito corrida. A vida de produtor passa muito tempo fora, né? Aqui, por exemplo, ó, fotos do último trabalho que eu fiz, quem puder dar uma olhadinha. Essas fotos não podem ser divulgadas ainda. Gravando no mar, baleia cenográfica, equipe balançando. Então, isso foi sempre uma coisa de muita aventura, muito trabalho, né? A gente vem num ritmo muito intenso, trabalhando dentro do cinema, e é comum o pessoal estar acessando direto as caixas, as farmacinhas que tem, né, em cada set de filmagem. Dor de cabeça, dor disso aqui, pancada, tudo isso. A nossa atriz aqui caiu nesse barquinho, se machucou. Então, você vê ali um uso de medicamentos alopáticos muito grande também aqui dentro. E, às vezes, a gente trabalha tanto que nem tem tempo de ir atrás, de comprar, e muitas vezes é forçado a aguentar a dor e tal. Mas calma aí, Thiago, um pouquinho. Vamos conversar aqui o que foi que aconteceu, né, depois que você descobriu esses óleos essenciais que o André te mostrou lá na pracinha, numa conversa informal. Eu não conhecia nada, eu achava que era apenas um cheirinho, e assim eu acredito que acontece com muita gente, né? E aí eu fui fazer a minha pesquisa, né? Eu fui curiar, eu fui duvidar, na verdade, daquelas coisas que o André estava me falando, porque eu não tinha referência, eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Eu tinha ouvido falar de essência, mas de óleo essencial mesmo, eu nunca tinha parado para olhar. E foi aí que eu me deparei um pouquinho com essas histórias aqui. Poxa, óleos essenciais são usados desde 4.000 anos atrás pelos egípcios, né? Quando a gente vai fazer esse destrincho aqui do uso terapêutico das plantas, ele remonta a muito mais tempo, né? No Iraque, por exemplo, foi encontrado um fóssil de um hominídeo que ele já tinha milefólio entre os dentes, ou seja, já utilizando as propriedades anti-inflamatórias do milefólio há 60.000 anos atrás. Não era nem um homem mesmo, mas já eram os nossos ancestrais já utilizando isso, né? E aí eu fui ver que os egípcios usavam isso plenamente, né, no seu dia a dia como fonte, como tanto para fontes de fins de saúde como cosméticas, como cosmética mais para o pessoal rico, né? E religiosas, né? Hipócrates, já mais perto, quase 500 anos antes de Cristo, ele considerado o pai da medicina, ele usava demais, até vem a palavra fumaça vem daí do fumo, onde ele queimava várias plantas e ervas para fazer tratamentos terapêuticos. O frankincense, que quer dizer incenso verdadeiro, né, foi dado para o bebê Jesus, muito muito conhecido o frankincense e a mirra, né, a gente costuma chamar só de incenso, mas era o frankincense. E a gente tem na nossa era moderna o Jean Valnet, que foi um discípulo do Gattefossé, estudou muito o Gattefossé, que foi quem cunhou a palavra aromaterapia. E só que até então tudo isso era muito artesanal, muito rústico, né? E aí chega em 2008 a doTERRA fazendo parcerias com os produtores dessas plantas
né, para poder trazer para a gente um óleo de qualidade, né, um equilíbrio tanto do fornecedor, quanto do produtor, quanto do distribuidor. Isso foi uma grande, grande, grande mudança, porque eu comecei a fazer cada vez mais pesquisas. E o que aconteceu quando eu estava usando? Porque eu achei muita coincidência, né? Quando eu usei aquele óleo essencial pela primeira vez e a minha filha já conseguiu respirar o dia inteiro, a noite inteira. Eu fiquei me perguntando como é que isso é possível? De onde tem isso? Como é que uma coisa natural pode ser tão poderosa e ser ativa dessa maneira assim de resolver um problema que eu já venho carregando remédios alopáticos durante meses comigo e não tinha resolvido, e isso resolveu numa única aplicação. Foi aí que eu cheguei eu sou muito ratinho dessas coisas, né? Assim, eu fico procurando, eu sei buscar palavras-chave, eu vou atrás de saber onde é que tá essas palavras, essas informações. E cheguei logo de cara na PubMed, que é um dos maiores e mais conceituados sites científicos, de artigos científicos de saúde no mundo. E hoje ele tem mais de 30, isso foi há 2 anos atrás, tinha mais de 25 mil artigos sobre óleos essenciais. Isso me alertou de tal maneira, porque nessa mesma época, homeopatia, que era o que era mais próximo do que o que eu já havia ouvido falar de tratamento mais natural, tinha pouco mais de 6 mil artigos. Ou seja, os óleos essenciais eles eram muito mais pesquisados do que a própria homeopatia, que era uma coisa mais conhecida, aqui no Brasil, pelo menos, do que, né, de tratamentos mais naturais, e a homeopatia nem sempre é só natural, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a homeopatia também trabalha com produtos químicos e às vezes até venenosos, em quantidades mínimas e tal, mas tem lá o seu processo. A versatilidade que os óleos essenciais também, tudo isso, gente, ó, não foi nada assim, de um dia para a noite, né? Como a Duda falou, eu passei quase um ano fazendo essas pesquisas, eu passei quase, na verdade, com 9 meses, depois do 9º mês, 10º mês, eu comecei a falar para as pessoas, dizer, gente, olha, realmente isso aqui não resta dúvida, né? Porque eu passei por um processo de pesquisa e olha que eu pesquiso muito bem. Eu posso falar disso aqui com toda clareza, com toda convicção de que isso aqui realmente. E aí eu comecei a construir todo esse caminho para que as pessoas pesquisem, né? Não estou pedindo para acreditar em mim. Isso aqui já tem registros muito mais eficientes e garantidos do que a minha própria palavra. A minha própria palavra talvez valha mais ainda para os meus mais próximos e quem já me conhece. Mas você pode fazer sua pesquisa. Duvide de mim, igual eu duvidei do André, porque assim você vai ter certezas ainda mais firmes, né? E aí essa questão de ter Eu muitos falo, eu compostos. falo que além de duvidar, o que foi mais importante e impactante foi usar, né? Exato. Porque a gente pode duvidar, a gente pode desacreditar, a gente pode desconfiar, mas os óleos essenciais, depois que a gente passa a utilizar e ter uma experiência pessoal com eles, eles entregam mais do que a gente imagina, né, Tiago? Muito mais, muito mais, muito mais. A minha segunda experiência foi muito isso daí, Duda, porque foi o quê? Foi aqui em casa com a minha esposa, utilizando hortelã-pimenta. Olha só, minha esposa, tinha dores de cabeça diariamente, durante o período semanal, né, do trabalho. Exercia lá uma tarefa, ela exerce a mesma função até hoje, um pouco mais, com mais responsabilidade, inclusive, mas ela tinha dores de cabeça todos os dias. Nesses 9 meses, essa história também aconteceu nesse período. E foi o quê? Eu comecei a utilizar o Peppermint para as dores de cabeça dela, e as dores começaram a passar naturalmente. Entretanto, isso não foi um virador de chave. O que aconteceu foi muito maior, e é onde estava aqui no meu segundo ponto dos outros ativos químicos. Ela não só passava as dores de cabeça, como as dores de cabeça deixaram de existir, mesmo ela usando as mesmas atividades, e hoje ela não tem mais essas dores de cabeça. Foram-se embora, não faz parte do passado. Então, isso é uma coisa, olha só, eu sou dos que se arrepia, viu? Você vai se lembrando desses benefícios que você vai tendo no uso dos óleos essenciais, então você fica mais cheio de certeza de que todo mundo precisa conhecer isso. Porque, gente, assim, não tem como você passar por uma experiência com óleos essenciais, ter um modificador na sua saúde de tal grandeza que você continue o mesmo. Isso não vai acontecer. Então, por isso,
né, vocês vão me ouvir aqui, vão perceber na minha energia que deve experimentar. Quem já não experimenta, quem já experimenta, experimente outros, porque cada vez mais você vai encontrar soluções naturais na sua vida que vão ser realmente marcantes, né? E o que são esses óleos essenciais? Fui atrás também sabendo o processo, né? Que são nada mais do que substâncias químicas, substâncias naturais contendo produtos químicos que vêm das folhas, das cascas, das flores, né? De alguns outros elementos das plantas, alguns a gente junta, e que tem a função de proteger essas plantas, tanto de proteger quanto de multiplicar, né? Então, ela tanto o óleo essencial ele tanto serve como um protetor imunológico como um atrativo reprodutor, né? Então, ele modifica o sistema da planta tanto quanto o nosso. Nós somos muito compatíveis com as plantas, né? A nossa hemoglobina e a clorofila elas são praticamente iguais, né? E são substâncias muito, muito, muito minúsculas, né? São bem pequenas, compostos principalmente de terpenos e monoterpenos. Essas substâncias, não gosto muito de entrar na química, mas o químico que descobriu essas substâncias, inclusive, ganhou um Nobel de Química por essa descoberta dos terpenos, que são os nossos grandes heróis aqui dentro dos óleos essenciais, né? As propriedades terapêuticas e fármacas dela, né, vêm de cada óleo tem propriedades às vezes similares, às vezes diferentes, mas todas são tão poderosas quanto uma gota do óleo de hortelã-pimenta, por exemplo, que equivale a 28 xícaras de chá da planta. Alguns outros vão equivaler a 30, alguns outros vão equivaler a 25, mas você consegue perceber aqui a potência que é, né, uma gota de óleo essencial. E eles ficam, em alguns casos, por exemplo, como nesses da plantinha aqui, você vê essa foto macro, é por isso que às vezes a gente sente, quando bate um vento forte, que ele se desprende das folhas, se desprende, às vezes, nos galhinhos fininhos que ele está alojado, né? E esses componentes são os que servem, são os compostos que servem para dar a proteção da planta e, em consequência, proteção para a gente, agora que a gente começou a aprender, né? A gente, assim, começou agora não, já se usa há tantos anos, mas agora a gente está voltando a nossa atenção para um cuidado natural. Costumo até dizer que a medicina ancestral, ela é a medicina do futuro, né? É o velho sendo o mais novo de todos, né? E por aqui vamos. E por aqui vamos. Olha só, já tinha colocado aqui a nossa a hemoglobina e a clorofila para a gente perceber aqui, gente, como é parecido. As cadeias, elas têm suas diferenças, óbvio, mas se você analisar, o próprio formato da molécula é quase igual, né? Você vê assim as mesmas pontas, ligações duplas, triplas, é muito parecido. Então, isso faz com que o nosso uso do óleo essencial seja mais efetivo do que o uso da medicina alopática. Por quê? O que acontece diante dessa situação? Que númerozinho é esse, Thiago? Isso aí faz com que o óleo essencial ele consegue atravessar a nossa membrana celular. Então, ele age, quando o óleo essencial vai agir em determinada função, vamos dizer, por exemplo, o linalol, da lavanda, ele não age só por fora da tela. O linalol ele é um composto químico, bioquímico, que é um ansiolítico natural, né? Só que, diferente do remédio alopático, que ele não ultrapassa a barreira, o do óleo essencial, ele passa dessa barreira celular e ele age internamente. Então, é como se a eficiência fosse muito mais forte, tanto do efeito que a gente procura sanar, curar, quanto dos outros efeitos equilibradores que os outros produtos químicos têm, né? No remédio alopático, ele é isolado. No óleo essencial, ele vem carregado de outros benefícios que às vezes a gente nem sabe como é que está atuando. Mas eu gosto muito de fazer um comparativo, por exemplo, com a heroína, a morfina, que são compostos isolados de plantas que, estando isolados, quando aplicados no nosso organismo, o que nos resta é vício, dependência, né? Não age em equilíbrio com o nosso organismo. Diferente quando eu uso, por exemplo, uma lavanda, um petigram, que vai equilibrar o nosso organismo sem nos trazer efeitos colaterais danosos, né? Os efeitos colaterais dos óleos essenciais, eles são
positivos, não são danosos. E aí, gente, chegou ao meu, poxa, saúde real. Agora eu comecei a entender o que que era saúde, porque até então eu só sabia o que era cuidar de doença. Eu nunca tinha cuidado da minha saúde. Eu cuidava das doenças. Tinha uma dor de cabeça, tinha estresse, tinha insônia. Eu só fazia remediar essas coisas. E passei a entender que para todo o equilíbrio, a primeira coisa, eu comecei a colocar aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, mas na verdade começa do 4, 3, 2, 1, né? Enfim, essa ordem aqui ela não é tão real, mas tudo começou com o autocuidado, que foi realmente me perceber que eu poderia ter autonomia na minha saúde quando eu conheci os óleos essenciais nesse processo, né? Tudo, gente, ó, demorou 9 meses, 10 meses. Tem gente que consegue perceber tudo isso muito mais rápido, mas eu demorei um tempo porque eu não tinha nenhum tipo de exercício de autocuidado, eu não tinha nenhum tipo de exercício de regularidade de sono, eu não tinha nenhum tipo de controle de alimentar, né? Eu tentava no comer só gordura, mas eu não tinha nenhum pensamento sobre isso. Atividade física eu até fazia eventualmente, mas quando eu comecei a pensar na minha saúde mesmo, e tudo isso veio no pensamento das minhas filhas, né? Porque eu passei a realizar isso, cada um vai ter a sua, que o melhor presente que eu poderia dar para quem eu amo era eu ser uma pessoa saudável, com quem elas pudessem contar o tempo todo. Olha, eu arrupei de novo. Então, tudo isso veio, me fez perceber que eu estava tendo um autocuidado mesmo, de me observar, de perceber momentos de ondas emocionais. Tudo isso foi me trazendo para a saúde real, que foi juntar tudo isso, e os óleos essenciais foram fundamentais para que eu conseguisse fazer todas essas coisas. Tanto para eu me concentrar espiritualmente, né, para eu ter esse meu autocuidado de pensar em mim. Eu usei demais o frankincense, um óleo assim muito, muito de conexão. O lavanda e junto com o copaíba me ajudaram muito a regular a criar uma regulagem do meu sono, né? Dormir na mesma hora. Não é nada demais dormir muito nem pouco, isso aí você vai decidir. Mas é ter uma rotina que vai te ajudar nisso. Fazer uma atividade mínima e constante. E a primeira coisa, aqui a ingestão de água é uma coisa que eu falo assim, óleo essencial não vai servir para você se você não começa a monitorar a quantidade de água que você ingere. Nós somos feitos de água, nós somos mais de 60% de água. Então, você precisa ter uma ingestão de água para que o seu metabolismo consiga trabalhar para você mesmo, né? Isso aqui não preciso nem me demorar muito nesses tópicos, né? E aí chegou aquela questão, né? Qualidade dos óleos essenciais, e isso é muito sério, gente, porque dentro desse processo eu fiquei duvidando, né? Pô, André, tu quer me meter um óleo caro desse por quê? Poxa, tem tanto óleo aí, tá querendo vender um óleo essencial de frankincense R$ 100, macho, ali tem de 10. Aí ele falou, cara, como é que tu acha que o cara consegue colocar R$ 10 num óleo que só tem lá na Somália? É difícil pra caramba a extração, o cara fazer tudo isso, te entregar um óleo puro aqui, R$ 10, tu acha que isso é possível? Aí eu comecei a refletir sobre essas coisas e vi muitos óleos, existe uma dificuldade no processo de extração, e é economicamente impossível eu ter esses preços baratos demais aqui a meu dispor de uma coisa que só tem do outro lado do planeta, que é difícil o processo. Então ele foi me explicar o que era o CPTG, porque eu realmente não tinha encontrado sozinho nenhum processo que me garantisse a qualidade dos óleos essenciais. E a Doterra, por não existir, realmente não existia, a Doterra criou um processo de testes que é chamado de CPTG, que é de qualidade de pureza de grau terapêutico. Ou seja, a Doterra tem os óleos que me garantem que eles vão ter efeitos terapêuticos 100% puros. São mais de, eu nem me lembro, 50 testes. Depois que faz 100 testes, eles ainda fazem mais 50. É algo assim, sabe? No, é tanto teste que não tem nenhuma outra empresa que consegue submeter ao padrão de qualidade que a Doterra submete os óleos dela. E como eu estava pensando na minha saúde agora de verdade, para cuidar da minha filha pequena, que só tinha 3 anos na época, hoje tem 6,
da minha família, da minha mãe que está entrando na terceira idade, eu não queria arriscar com óleos que eram adulterados. Simplesmente, mais de 80% dos óleos do mundo inteiro que dizem que são puros, simplesmente eles não são. Isso é uma verdade que você vai encontrar, você pode pegar a sua outra marca de óleo, liga lá no saque, pede os testes, pede o teste do lote que você simplesmente não vai ter. Então, o processo de qualidade da Doterra me fez me fidelizar a ela, porque eu queria cuidar da minha família, eu queria cuidar da minha saúde, e isso para mim era muito sério, né? Tanto de plantas, a de convir comigo também tinha isso, ó. Parte do processo do CPTG inclui a colheita da planta no seu habitat natural. É diferente de eu aqui no Ceará plantar uma lavanda, colher uma lavanda, extrair um óleo. O óleo vai ser puro, mas ele não vai conter as mesmas propriedades do que o óleo lá da Bulgária e da França, que é o habitat natural de origem dessa planta, né? Então, fica de olho na qualidade, gente, porque isso é muito sério, né? A Doterra está aqui, ó, vários lugares. Por que que ela está em tão pouco tempo, né? Ela tem apenas 14 anos, já está em tantos países. Justamente por isso, porque ela preza o local de origem de cada planta da qual ela vai extrair o óleo essencial. E foi assim que ela chegou no Brasil, no processo de extração de várias frutas cítricas, como a laranja, o limão, a tangerina verde, a tangerina normal, a copaíba. Agora a gente tem o nosso próprio frankincense, que é o breu branco, árvores lá da Amazônia, óleos essenciais puros que vêm como eu falei, dos lugares de melhor... Ai, meu Deus! Ela extrai os óleos essenciais das plantas onde elas estão no seu habitat de origem natural mais puro, né? E aí, gente, todo mundo tem uma dorzinha, né? Foi onde eu comecei a... O André me falou sobre o kit que a Doterra tinha, né? E eu entendi, poxa, cara, será que você... A gente fica naquela sempre, né? Pô, papo de vendedor, será? Quer me fazer 12 horas? Eu tenho uma saúde boa, eu não preciso de tanta coisa. Mas a gente precisa, porque a gente não sabe cuidar da saúde, a gente ainda está no pensamento de cuidar da doença. Então, quando a Doterra criou um kitzinho com 12 óleos essenciais, foi pensando em tudo isso, foi pensando no seu cuidado de saúde e não em remediar a doença. Né? Sempre que a gente tinha que não dar uma topada, a criança não cai do escorregador, a gente se machuca de alguma maneira. Todo mundo tem uma dor, né? E a Doterra criou um mix de óleos essenciais chamado Deep Blue, que é feito exatamente para essas questões, tanto musculares quanto de tecido, né, ligamentos, tem os dos ligamentos, artrite, artroses, né, pancadas, até dores de crescimento mesmo, né, junto com o copaíba, que é um excelente inflamatório. Eu adiciono por fora desses dois aqui, ainda coloco o capim-limão, que é que eu também gosto muito, né? A gente vai conhecendo cada vez mais, quando a gente vai se empoderando da nossa saúde, a gente vai descobrindo melhores maneiras de cuidar para além desse. Só que isso daqui já está tudo pronto, né? Para respiração, por exemplo, foi o que eu conheci, foi o primeiro que eu usei com a minha filha, uma mistura de óleos essenciais maravilhosos para tratar todo o trato respiratório, seja bronquite, seja asma, seja rinite, seja sinusite, seja essas rinites alérgicas, né? O Brief vai fazer com que você tenha não só tem uma respiração imediata no local, mas com o uso você vai poder largar a bombinha de asma, né? Cada um vai ter o seu processo e vai ter seu tempo, mas eu não tenho mais nem medo de falar que isso vai acontecer, porque a experiência de outras pessoas, e cada vez mais pessoas eu vou absorvendo essas experiências, porque eu não passei, mas elas passaram e elas são pessoas que eu vejo acontecer de verdade mudanças, né? Por isso que eu estou aqui hoje falando com o maior entusiasmo do mundo, porque são agentes modificadores de vida, são esses óleos essenciais que te permitem ter uma autonomia na tua própria saúde, né? Peppermint é um óleo que vai abrir totalmente as vias respiratórias. Eu uso muito como pré-treino. Eu estou até parado de fazer treino porque eu tive um acidente no pé, ficou engessado há muito tempo, mas ele é o que eu uso para acordar de manhã, é o que me dá muita energia, ele está ali se repetindo na parte de baixo. Depois do almoço eu gostava de dormir, mas agora é o horário que eu faço, que eu também trabalho no meu segundo negócio, que é a Doterra, que logo, logo vai se tornar o primeiro, só que eu vou falar isso aqui já já. Saúde digestiva. Quem não conhece gente que tem
que tem refluxo, que tem, né, dores de barrigas constantes, síndrome do intestino fraco. Todas essas coisas a gente também tem uma misturinha que a Doterra criou. Óbvio, a gente percebe que a Doterra facilita muito a nossa vida. Quando eu falo misturinha, são vários óleos essenciais que tem ali puros dentro desse frasco e eu poderia fazer por minha conta. Só que a Doterra já criou, já fez, então isso facilita a minha vida, porque é todo um corpo médico, todo um corpo técnico que trabalha por meses, às vezes anos, para desenvolver um blend, uma sinergia como essa, né? Então, é uma facilidade que está ao nosso alcance que eu, pelo menos, não deixo de usar. Eu não fico fazendo só as minhas próprias, né? O meu caldeirãozinho de bruxa. A copaíba também, você pode ver que a copaíba ela é quase um coringa, né? Você pode usar em várias coisas. Está com dúvida, pode usar o copaíba que vai funcionar. Quem não sofre com imunidade, né? Pode me dizer aí. Eu acho que todo mundo aqui, às vezes, muita coisa abala a nossa imunidade. Uma notícia ruim, às vezes uma topada, uma resposta errada, um erro no trabalho, tudo isso causa oscilações na nossa imunidade. E para manter, é o que eu volto a falar. A gente não precisa trabalhar só doença só quando estiver fraco. Quando a gente está usando óleos essenciais, a gente está trabalhando a nossa saúde de uma maneira que essas oscilações elas podem até acontecer, mas elas não vão ser tão graves, porque a gente já está preparado, a gente já está trabalhando, a gente já tem o nosso organismo até preparado para utilizar um óleo que você não está usando há muito tempo, mas você já utiliza óleos essenciais, então as respostas serão mais rápidas sempre que você tem uma constância no uso dos óleos essenciais, né? Saúde mental, graças a uma tragédia como a pandemia, a gente hoje consegue falar sobre saúde mental, né? A gente consegue entender que isso não é melindre, que isso não é uma besteira, que não é um nervosismo que você precisa resolver sozinho, né? A gente tem muito apoio hoje em dia, tanto nas rodas de pessoas, nas conversas, nos amigos, a gente consegue entender que se alguém está abalado realmente, né, dentro dessa questão de saúde mental, isso não é uma bobagem, isso é uma coisa muito séria que precisa ser realmente conversada e tratada, né? E o frankincense está aqui, um óleo que foi dado a Jesus Cristo. Nossa, meu Deus do céu, quem não experimentou, eu acho que ninguém aqui não deve, só se for muito novato para não ter experimentado frankincense, porque ele é um óleo assim de um poder realmente divino, né? Eu nem sou cristão assim, eu fui cristão há muito tempo, hoje eu tenho uma outra linha espiritual, mas esse aqui é a sua conexão com o seu divino, tá? O frankincense, ele vai te conseguir te dar uma saúde mental mesmo, né? Te consegue colocar assim entre o céu e a terra. Ele é um óleo assim muito poderoso. O Balance, que é uma mistura também para aquele olhinho que a gente usa de manhã, assim, né? Acordou, antes de sair da cama, você já vai cheirando, você já vai inalando, que é para você ter uma ajuda nas suas decisões, bem dizer assim, para você nem ficar nem muito nem pouco, né? É um óleo assim que muita gente passa por um processo de amor com o balance, né? Até a gente conseguir aprender, quando a gente vai passando nesse processo, até aprender a se equilibrar com todas as coisas, o balance é uma excelente ferramenta para a nossa energia, né? Cada vez mais, cada ano que passa, a gente vai precisando um pouquinho mais de energia, porque a gente vai ficando mais longe da infância. Peppermint está aqui como número 1. Você, quem experimenta, sabe como ele te dá esse ímpeto energético de uma maneira bem rápida. Limão, tomo todos os dias da minha água de manhã, na minha garrafinha, foi o que me ajudou a fazer o meu monitoramento de água no início. Eu não sabia quanto de água eu bebia, 7 copos, 3 copos, 4 copos, esquecia. Então, adquiri uma garrafinha, colocava uma gotinha de limão, foi onde começou o meu detox, né? O limão, ele elimina muita gordura, ajuda a eliminar muita coisa do organismo. E aí eu faço o balanceamento dele com tangerina e também com as toronjas, né? Grapefruit, eu também gosto muito de tomar na água. E para a pele, o nosso maior órgão, né? A gente sempre somatiza muita coisa através da pele, né? Muito, às vezes, coisas da nossa própria saúde mental, às vezes dores conjuntivas, às vezes nossa imunidade baixa, às vezes saúde digestiva está ruim, a gente muitas vezes somatiza na pele e a gente também tem óleos para ajudar isso. E não só a nossa pele, assim, pelezinha do rosto, mas também couro cabeludo, né? Couro de... A gente quem usa muito cinto, usa muita calça jeans, também essa parte aqui
Vale muito uma massagem com esses óleos, né? Quem tem psoríase, tem uma doença autoimune, eu tenho, por exemplo, eu trato com esses 4 óleos que estão aqui aparecendo, né? Gente, aí, aqui é uma explanação geral de como os óleos essenciais podem ajudar em mais de 90% das nossas infortúnios comuns, né? Até os mais incomuns, eles também podem ajudar. E isso também é uma das coisas que a doTERRA me encantou, porque eu tenho suporte aqui, né? Psoríase, por exemplo, não era uma coisa muito comum, e não é todo mundo que tem, mas eu tinha, e eu acabei encontrando porque o André, por exemplo, não sabia, mas existe toda uma rede de consultores que estamos aqui hoje, que é para te ajudar, e é para que você aprenda a usar bem os óleos essenciais. E isso me fez também escolher esses óleos, porque eu tinha um suporte aqui que eu não encontrei em nenhuma loja de produto natural, por exemplo, quando eu quis testar algum óleo para ver outro, eu perguntava as coisas, a pessoa, não, é naquela seção ali, ó, naquela prateleira. Eu não tinha nenhum apoio, e a doTERRA isso não acontece, porque ela entende que a autonomia na saúde, ela, né, ela já, a doTERRA já fez o trabalho principal e agora ela traz para a gente, para poder a humanidade inteira ser autônoma no cuidado da própria saúde, né? Eu Que falo, através né, do óleo. Tiago, que isso também é algo que impacta, porque a Duterra ela podia ter lojas físicas em todos os shoppings, nas melhores cidades, Aeroportos, e tem. poderia vender no próprio site, a gente compraria ele direto, mas ela entendeu que o trabalho do consultor é algo muito importante, que você tem que ter um acompanhamento. Ontem, uma pessoa me buscou no Instagram porque ela comprou num site de terceiro e ela começou a pesquisar e viu benefícios, ouviu falar bem dos óleos, entrou no site qualquer e comprou. Ela não tem orientação, ela não sabe como que usa, ela não sabe se passa, se toma, quanto que passa, ela tem filho pequeno. Então, assim, mais uma vez a gente fala, gente, é tão importante, se você está aqui hoje assistindo essa gravação, se alguém te convidou para estar nesse bate-papo hoje, agradeça essa pessoa, ela tem todo o carinho, todo o interesse em te ajudar e vai te acompanhar. E se talvez ela conheceu os olhos essa semana, ela ainda é muito nova nesse negócio, a gente tem toda uma equipe, um respaldo para te apoiar e para te atender aqui, né? Para te receber você nessa equipe, né? Com certeza, com certeza. Um exemplo que eu gosto muito de dar, Duda, por exemplo, é com o óleo de alecrim. Muita gente, né, a gente sabe que o alecrim é um excelente estimulante para a memória, para a cognição. Só que lá na loja, ele não vai te dizer, por exemplo, que ele é contraindicado para quem tem pressão alta. Esse tipo de coisa é que é onde está né, uma qualidade que a doTERRA preza, que é o acompanhamento. Né? Não é só você pesquisar ali na internet, qual o óleo bom para tal coisa, porque ele também tem outras ações que o óleo causa que só no dia a dia não é que é uma coisa, não precisa ser aromaterapeuta, fazer aqueles cursos todos, não. Mas um processo com um consultor, você vai conseguindo aprender a pesquisar da sua melhor maneira, a pontos importantes que você precisa estar atento, para que você não cause nenhum é, efeito indesejado, na verdade. Né? Não é porque é natural que pode usar indiscriminadamente, é como eu costumo muito dizer. Né? Saber que, por exemplo, essa questão, quanto mais você usa, menos você vai precisar no futuro, porque o seu organismo vai, sei lá, parece que ele absorve mais com menos, é uma coisa desse tipo. Né? E por que foi que, então, né, passei a me associar? Claro que o André, o André, minha boca é André, porque foi a pessoa que me apresentou, e isso mudou minha vida, e eu edifico ele sempre, porque ele é um cara que me ajudou demais nesse processo, né? E aí ele me falou, eu queria comprar dele. Não, mas eu quero comprar o Brief de novo. Eu disse, não, calma. Agora você vai aprender aqui como é que você compra direto lá. Você não precisa comprar de mim. Eu não sou vendedor de óleo. Ele falou. Eu até tomei um susto nisso. Eu disse, pô, eu queria comprar dele. Ele disse, não é vendedor. Não, quem vende, cara, é a doTERRA. Já te falei, é a doTERRA que vende. Eu sou aqui o agente professor. Não sou vendedor. Você compra direto dele lá. E aí ele foi me disse, mas eu já tinha comprado em empresa parecendo com a doTERRA e eu achava que eu ia ter que fazer compra todo mês, né? Aquela coisa lá, mas vai ter que gastar R$ 1.000 todo mês. Não, não é assim. Ele falou, não tem compra mínima, você vai comprar com 25% de desconto,
todas as compras que você fizer, se você começar a cuidar mesmo da sua família, você vai ter um cashback, né? Você vai ter um valor do que você compra de volta para trocar por produtos. Isso foi muito legal, porque eu também estudando, eu assim, falei que eu não sou cristão, mas eu estudo muito cristianismo e eu gosto muito do óleo de nardo. E era um óleo caro, é um óleo não é muito caríssimo, mas ele não era do mais barato. E foi um óleo que saiu de graça para mim. Para mim, é a conexão com a deusa, né? O frankincense é a conexão com o masculino e o nardo feminino. Então, aí é o meu yin e yang espiritual, é o nardo e o frankincense. E foi um óleo que eu troquei em pontos, né? Então, por eu estar associado à doTERRA, pela minha fidelidade, eu comecei a ganhar vários pontos e isso hoje eu praticamente não compro mais óleo para mim. Todos os meus óleos que eu preciso saem de graça, né? As promoções, ofertas que eu nunca perco, assim. Todo mês a doTERRA tem um produto lá de graça. Não sou obrigado a comprar todo o volume que preciso, mas essa oferta ela aparece todos os meses. E se eu juntava, aí eu fiquei assim, bom, não preciso de tanto óleo. Aí eu disse, não, mas tem minha tia, tem meu tio e tem um primo ali que precisam de óleo. Eu vou juntar todo mundo, eu compro aqui na minha conta e aí eu ganho o óleo de graça. Né? As aulas temáticas que a gente está dando aqui hoje, os materiais educacionais que a gente vai recebendo, tudo isso você vai ganhando quando você compra direto da doTERRA. Aí eu não tinha nada para dizer para o André, né? Eu falei, não, mas como é que eu não vou querer um negócio desse? Como é que eu não vou querer? E o suporte vitalício do grupo de consultoria e essas consultorias personalizadas. Essas coisas foram fundamentais para a minha decisão de me tornar um cliente da doTERRA. Isso não demorou muito, né? Tudo que eu te falei, essa decisão aqui eu tomei logo no início. Eu demorei, foi 9 meses para poder estar falando aqui com vocês, né? Dessa maneira. Teve um processo de aprendizado, mas para ser cliente, eu não tive dúvida nenhuma. Eu aceitei de imediato. Tanto que eu comprei, acho que uns 2 ou 3 kits. Cada mês, acho que eu comprei um kit para mim no mês, um kit para minha mãe no outro, um kit para minha irmã no outro, porque tinha muitos benefícios interessantes como esse que vocês estão vendo aqui, né? Não tem compra mínima, compra por 25%, enfim. O cuidado com a saúde começou assim já bem forte. Outra coisa que também virou minha chave, foi o que aconteceu 9 meses depois, né? Tava lá eu cuidando de tudo, eu já estava com alguém do meu lado, olha só como foi que aconteceu. Eu estava com alguém do meu lado que simplesmente manifestou um infortúnio, que nada mais era do que uma dor de cabeça. Estava no trabalho, a pessoa, você tem Dorflex, tem Tilenol, tem uma coisa? Eu disse, não, eu tenho Peppermint. E passei o Peppermint nela, e aí passou a dor, né? E aí no outro dia, eu quero saber. Essa coisa começou a se repetir naturalmente em algumas ocasiões sociais, né? Uma vez foi no trabalho, outra vez foi no aniversário, outra vez foi numa academia, e quando eu me vi, eu já estava fazendo o negócio sem ter decidido fazer, assim, não vou fazer. Não, eu já estava fazendo naturalmente. Aí eu liguei para o André de novo, disse, André, como é, cara? Tem uma pessoa aqui que é cliente, eu vendo para ela, você não é vendedor, como é que eu boto ela para vender? Como é que faz o negócio? E aí foi onde ele veio me explicar um pouquinho mais sobre como funciona a remuneração da doTERRA, como funciona, por que a doTERRA não vende lá no aeroporto, por que a doTERRA não vende nas lojas. Ele falou, cara, a doTERRA prefere muito mais pagar para você, que é uma pessoa que tem índole com o seu círculo, é uma pessoa que tem credibilidade com o seu círculo e é uma pessoa que usou os óleos essenciais. Ele até usou uma referência. Você acha que o Neymar anda de carro Gol? Você acha que ele anda de... Não, sabe como você entende a mentira de uma grande propaganda? Quando é você que está falando, ela é muito mais válida. E é por isso que a doTERRA prefere pagar para você do que fazer uma grande propaganda com um ator internacional. E Né? mais uma vez, a gente vê a importância da gente ter um consultor que te orientou para você organizar o seu compartilhamento, né? Porque Isso. a maior parte das pessoas que se tornam consultores, gente, eram clientes, né? São clientes. Eu tenho clientes do meu consultório que começaram a compartilhar os olhos para pagar o tratamento do filho, porque ela já se via compartilhando, ela estava indicando para todo mundo, me mandando paciente. Na hora que eu falei, espera aí, já é a segunda pessoa que me liga por indicação sua. Por quê? Porque se você não organiza seu compartilhamento, se torna uma consultora e você vai ser remunerado por isso, né? Então, aqui na empresa,
muito diferente de outras empresas, as pessoas vêm pelo produto e elas se apaixonam pelo produto. E a gente já divulga tudo que a gente gosta, né? A gente faz propaganda de graça. E por que não? A gente ser comissionado por aquilo que a gente está gostando e que a gente está indicando e que a gente está usando, né? Eu achei esse mercado incrível, Dudu, assim, porque todo mundo já faz isso, já indica um cabeleireiro, já indica uma churrascaria, e eu já indiquei em tanta churrascaria, eu nunca ganhei nem 10% na conta. E isso é uma profissionalização da sua indicação. Com exceção do turismo, não existe esse tipo de coisa em lugar nenhum. Então, poxa, isso não tem nada de errado aqui. Né, se alguém me trouxer uma coisa, eu pago comissão, isso é uma coisa normal, né? Eu estou fazendo marketing, eu estou gastando meu tempo para ensinar, eu estou, né, fazendo toda uma atividade mesmo, e nada mais justo do que ser remunerado por isso. E aí o André me falou uma coisa muito legal, que foi, cara, existe doTERRA para todo mundo. Eu não sei se para ti faz diferença R$ 300 a mais, R$ 500 a mais, 2.000 a mais, eu não sei o que vai fazer diferença na tua vida. Às vezes tu está precisando só de 600 para pagar um carro novo, né? Cada um vai medir aqui o seu desejo, como você quer é, construir algo mais, como você quer construir a sua fortuna no seu tempo parcial. Isso foi também muito determinante, assim, porque não era um trabalho de tempo integral, era um trabalho no meu tempo livre. Então, eu podia ganhar o meu dinheiro no meu trabalho, eu construí, né? Hoje a gente diz, está construindo o sonho da outra pessoa. E no meu tempo livre, eu construo o meu próprio sonho, é o meu próprio negócio. E aí fui marcando aqui algumas coisinhas, eu disse, não, eu vou começar com pouco. Hoje, por exemplo, o que eu mais quero é ter um pouco mais de liberdade de tempo. Eu estou com as minhas duas filhas, eu não quero mais. Estava falando para a Duda no começo. O trabalho de produção exige muito, eu ganho bem, mas eu fico 30 dias fora, 40 dias fora. E 40 dias fora de uma bebê que tem 3 meses é muita coisa. E eu não quero mais isso, eu quero passar mais tempo com a minha família, quero viajar com eles. Então, isso é mais determinante do que todas as coisas. E tem uma coisinha ali também, que para mim, eu nunca consegui doar muito. Eu gosto da filantropia, de ajudar quem tem menos. Eu venho de família muito pobre e todo mundo sempre conseguiu dividir tudo. Então, eu sempre queria ter um pouco mais para poder doar mais, né? E aí começa todo o processo, como é que funciona a remuneração, né? A primeira coisa é você se associar a um programa de fidelidade. Por quê? Porque no programa de fidelidade, você entendendo, né? Agora já estou falando de negócio e não só de ser cliente, né? Para você ser cliente, você não precisa obrigatoriamente fazer um programa de fidelidade. Mas se você vai desenvolver um negócio, aqui começa a entrar algum custo mínimo de manutenção da sua empresa, né? Que a sua empresa é você. Então, quando você está no programa de fidelidade, você vai aumentar o seu cashback. Isso facilita o quê? Isso vai aumentar a quantidade de produtos grátis que você vai ter acesso todos os meses. Eu, por exemplo, compro 150 pontos todos os meses. Todo mês eu compro 150 pontos em produtos. Por quê? Porque são os produtos que vão movimentar o meu negócio. E eu recebo, hoje, 45 pontos todos os meses para trocar por produtos grátis. Ou seja, eu ganho quase 200 pontos em produtos todos os meses, né? É, isso faz com que eu tenha tanto produtos para fazer promoções, para presentear, ou para vender mesmo, né? Eu dificilmente vendo, mas eu já recebo, por isso que eu falei, hoje dificilmente eu compro óleos para mim, porque eu já recebo uma pontuação tal que me permite trocar por produtos, todos os produtos que eu preciso pessoais, né? Aqui são algumas outras maneiras não, desculpa. São os tempos que você vai dedicar, o que você precisa, qual é o tamanho de doTERRA que você precisa para você. Porque, como eu falei no começo, eu não sei qual é a diferença. R$ 500 a mais, R$ 600 a mais, R$ 1.000. Então, aqui a gente tem um dos programas que, com 6 horas semanais, você consegue fazer aqui valores, né, entre Elite e Premier, que vão até 2.600 como média. Eu já vi elites e primeiras ganhar quase R$ 4.000, né? Muito mais. E também já vi elites ganhar menos de 400. Então, cada um, aqui é muito meritocrático o processo, né? Você é livre iniciativa. Trabalha muito, trabalha pouco, ganha pouco. Se não trabalhar, vai ganhar só a saúde, que já é muita coisa, mas dinheiro só se você trabalhar um pouquinho, né?
Um pouquinho se você quer complementar a renda, você quer realmente agora já pagar a escola dos filhos, né? Trocar de carro todo ano, ter uma renda aqui que já é superior a R$ 3.000, você vai precisar dedicar aí em torno de 15 horas por semana, mais ou menos, 10 a 15. Isso eu coloco aqui como tempo médio. Por que eu coloco tempo médio? Tem gente que consegue produzir muito mais em uma hora do que outras. Eu, por exemplo, sou dos mais, assim, 10 a 15 horas, quando eu vi isso aqui era o que eu estava planejando no início. Eu falei, vixe, para mim vai ter que ser 20, porque eu tenho, sei lá, uma dislexia, eu sou avoado, eu me perco, então preciso de mais horas do que essa média aqui. Então, né, aqui é só para a gente entender mais ou menos que não precisa ser 40 horas semanais para você fazer esse valor, né? E aqui já para você aproveitar e multiplicar, já ir para uma renda de Diamond, que muita gente coloca como meta para poder atingir os outros, porque na verdade o Diamond é mais ou menos aquela média, né? Ali é até você se tornar realmente uma pessoa capaz de liderar e treinar novos líderes, porque quando você chega no Diamond, o negócio já começa a andar que é independente de você. Eu não cheguei lá ainda, mas eu já entendi que é assim, né? Eu já sei que ah, colocando o Diamond ali como meta, é onde eu vou chegar no momento que o negócio vai começar independente de eu estar trabalhando, gastando as minhas 30 horas semanais. Claro, eu não posso abandonar o meu barco, né? Mas eu sei que o negócio já anda sem eu precisar estar todos os dias ali, né? Em cima, enfim, remando. E aí, gente, tudo começa com o seu primeiro parceiro. Como eu sou um parceiro do André hoje, né? Foi esse aqui é um dos bônus. Eu não vou destrinchar todos os bônus que a Doterra fala hoje, mas esse aqui é um que eu não posso deixar de falar, porque a Doterra você não consegue trabalhar sozinho. Você não, quer dizer, você até consegue fazer até certo ponto, mas depois de um certo ponto, se você não ajudar pessoas, você não avança. E aqui é um dos bônus chamado bônus do poder de três. Eu chamo de bônus de equipe, é o bônus do seu sócio, é o bônus do parceiro. Se você não tiver 3 pessoas com você ali que você sabe que vão te ajudar, que não vão te ajudar, que vão se ajudar, consequentemente te ajudam, teu negócio vai demorar mais para desenvolver. É com 3 pessoas que começa o teu primeiro passo de bonificação, que não é venda, que não é comissão por compra, né? É uma comissão de formação de time mesmo, né? Quando você tem 3 pessoas que estão dentro do programa de fidelidade junto contigo e vocês 4 fazem 100 pontos ou 600 pontos, você é um desses aqui de baixo, você já começa a ganhar R$ 250 todos os meses só por ter 3 pessoas a mais dentro do programa de fidelidade junto contigo. Quando tu ajuda esses teus 3 amigos que estão fazendo os que estão dentro do programa de fidelidade dentro da tua rede, quando tu ajuda eles a terem os três, cada um deles, você já passa a ganhar 1.250 e eles 250. Quando isso se repete para o terceiro nível, você ganha R$ 7.500. Por que que eu quis mostrar isso daqui mais destacado, gente? Porque eu passei 4 de 5 anos na faculdade e nem de longe, em 2003, 2004, quando eu me formei, eu achava que eu ia sair ganhando R$ 7.000. Muita gente passa 5 anos numa faculdade e demora mais 10 anos para você conseguir salários desse nível hoje em dia, né? Você sabe, o engenheiro está virando Uber, pelo amor de Deus. Entenda assim que aqui eu vi uma oportunidade fácil, né? Não quer dizer assim que vai aparecer de graça, mas é simples, na verdade. A palavra não é fácil, é simples de você ter um salário que é de gente rica, que realmente, com R$ 7.500 você consegue criar um filho, por exemplo. Você consegue botar ele numa escola, você consegue ter um carro bom, você consegue fazer uma viagem por ano, você consegue ajudar, comprar presente de Natal para sua família. Com certeza, só esse único bônus lhe coloca numa situação totalmente diferente do que é o restante do Brasil inteiro, de média salarial, né? Então, e eu abri muitos olhos. 3 pessoas. Começa pensando quem serão teus 3 parceiros de negócio e tudo começa a fluir, porque tu não vai fazer isso sozinho, tu vai fazer com toda uma equipe que está aqui para te ajudar a rodar essa roda, porque a gente não precisa criar nem inventar, já está tudo mastigado, já está tudo feito, a gente só vai trabalhar dentro do que as pessoas que já fizeram alcançaram, né? Aqui é um dos programas lá da Doterra, que eu botei aqueles valores lá antes,
né? No início, a gente está compartilhando os produtos. Aqui nesse Ezinho é onde a gente consegue chegar sozinho, só compartilhando produtos. Quando você vê que passa para o P, aqui para o Premier, você já precisa ter outras 2 pessoas ali movimentando, fazendo o negócio delas também, e por aí vai. Para subir os degraus, você precisa ajudar mais pessoas. Muita gente pergunta, quanto é que dá para ganhar na Doterra? Tá, quantas pessoas você quer ajudar? É diretamente proporcional ao número de pessoas que você ajuda, né? Ah, Thiago, tá aí, como é que eu faço, né? Tu falou tanto, como é que eu faço para entrar na, na Doterra? Como é que eu faço? É muito simples, pessoal. Existe, na verdade, para você ser um cliente da Doterra, você paga uma membresia de R$ 90, e vão te dar 12 meses de usufruto de todos aqueles benefícios que eu falei. Tem 5% de desconto. Tã, 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 tã. Entretanto, quando você adquire uma farmacia natural, e aqui tanto serve para você começar a ser cliente, como para você começar a desenvolver o seu negócio, né? Você tem o Kit Brasil formulados especialmente para ajudar no cuidado de 80, 90% dos nossos infortúnios regulares, com os óleos de lavanda, limão siciliano, hortelã-pimenta, melaleuca, frankincense, deep blue, brief, on guard, zengef, balance e tangerina. Ele custa apenas R$ 690 e 3 vezes no cartão. Só que eu chamo esse aqui de kit do arrependimento, tá? Porque o próximo, ele é só o dobro do valor, mas ele tem 3 vezes mais produto e ainda vem com o difusor de graça, né? Ele vem aqui com frasco, são os mesmos 12 óleos, com exceção do Deep Blue, que ele já vem no formato de creme, e ele vem com um difusor de ambiente que vem praticamente de graça, por 1.495, né? Mais ou menos o dobro do preço, com 3 vezes mais produto e o difusor de graça. Não tenha dúvida de que esse aqui vai ser o seu melhor investimento, tanto para você usar quanto para você compartilhar com algumas pessoas, né? Aqui um kit mais completo, eu gosto muito desse kit porque ele traz também processo de cuidado vitamínico, né? A gente precisa de suplementação, principalmente a gente passou dos 35 ali, já vai caindo níveis de selênio, níveis de ômega 3, níveis de magnésio, eles já vão, nosso organismo já não produz e a gente já não consegue absorver tão rápido como a gente é na nossa juventude, então esse aqui já incorpora produtos que vão diminuir a nossa carga tóxica, né? Como o shampoo, como pasta de dente, o creme de cabelo. Você sabe que tudo isso a gente está absorvendo, né? Quando a gente passa shampoo cheio de parabeno, não sei o quê, quando a gente está escovando os dentes com... Esqueci o nome do produto agora. Tudo isso a gente vai absorvendo. Então, quanto mais a gente se afasta dessas coisas, mais saudável a gente consegue ficar, né? E aqui, gente, meu finalzinho, eu sempre gosto muito de dizer porque eu não acho que puder conseguir passar que eu não acreditava em óleo essencial, eu não fazia parte desse mercado, eu era de uma coisa totalmente diferente. E Carl Jung falou já que eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. E a Doterra tem sido a minha ponte para isso, né? Para eu ser uma pessoa agora compartilhadora, uma pessoa que deseja a saúde do outro e que de gotinha em gotinha a gente vai deixar esse mundo mais saudável. Obrigado! Muito bom, Tiago, muito bom. É muito gostoso te escutar e acompanhar realmente essa mudança de chave, né? Essa virada de chave que aconteceu na sua vida. E a gente aprendendo um pouquinho com você também, né? A gente escuta, eu falo que esse momento que a gente faz aqui com o pessoal da equipe é para as pessoas irem se inspirando, amadurecendo aqui o ouvido, né? Com as dicas que a gente vai dando, as pessoas vão absorvendo as informações e vão se encorajando também para começar a compartilhar, porque como você falou, o compartilhar, ele é leve, né? A gente faz o terra enquanto a gente vive. É na hora que você está no set de filmagem, é na hora que você ajudou a atriz ali que machucou, que você teve aquela solução do... Eu não tenho remédio, eu tenho óleo essencial, eu não uso Neosaldina, eu uso Peppermint. Então, a gente faz o terra enquanto que a gente vive. Hoje à tarde eu conversei com uma médica, e que ela é pediatra, e ela
e ela faz do Terra no plantão, ela está hoje no Hotel Fazenda com os filhos, enfim, ela falou assim, Duda, o tempo todo a gente pode ajudar alguém, né? E por que não ajudar de uma maneira organizada? E aí o papel do consultor, o papel da equipe, é o papel que a gente faz realmente esse trabalho em conjunto, é organizar esses compartilhamentos, né? Com Então, gente, certeza. se você está aqui como convidado, se tiver alguma dúvida, aproveita, a gente está aqui para responder. Se você também gostou, viu que fez sentido para você, que realmente assim você quer escolher seu produto, você vai mandar uma mensagem para a pessoa que te mandou o link, vai falar, olha, assisti a apresentação, quero já escolher meu kit, quero escolher meus produtos, quero me tornar membro. Não, gostei da parte do negócio, o Thiago falou que a vida dele está transformando, que ele tem uma renda extra, então também quero uma renda extra. É totalmente possível, né? E realmente os patamares que a gente vai alcançar no plano de carreira, cada um de nós vamos estar entendendo o nosso momento, por isso também a questão da mentoria, do seu mentor, para entender o momento de cada um e a gente ir traçando estratégias de crescimento, né? É isso Muito aí. bom. Pessoal, É isso aí. algumas dúvidas? Vou até mostrar para o pessoal aqui rapidinho, mostrei para no bastidor, ó, mas aqui está sendo criado, estou na minha casa, que é o jardinzinho, aqui tem a cozinha e aqui era uma varanda, só que aí eu fechei aqui já vai ser o escritóriozinho da Terra para atender a turma, para poder organizar melhor essas coisas, né? Muito Organizar o bom. nosso compartilhamento, para poder potencializar aquelas horas, como eu falei, né? Às vezes, Sim. uma hora, uma coisa importante que eu gosto de dizer, quando eu comecei, uma hora do meu trabalho só valia uma hora. Mas depois que eu conheci um outro parceiro, que eu fiz os meus primeiros 3 parceiros, uma hora do meu trabalho, na verdade, agora são 4, porque eu estou trabalhando, ele está trabalhando, ele está trabalhando, e tudo faz parte do meu negócio. Então, agora eu tenho 4 Maravilha. horas em uma. Assim funciona a Maravilha. da Terra. Isso é E, muito e isso é incrível. muito incrível. E eu falo o seguinte, na do Terra a gente também vai se descobrindo, né? É uma escola de despertar talentos, né? Porque quando eu conheci Thiago, gente, ele por mais que ele trabalhe nesse meio artístico, ele ficava muito nos bastidores e ele era uma pessoa mais tímida, tá? Então, assim, eu tô impressionada como que você também cresceu com essa habilidade da fala, da explicação. A gente que está agora tirando dúvidas aqui, mas a gente conseguiu, né, fazer a explicação da apresentação inteira. E no início você falava assim comigo, ai, Duda, eu acho que eu sou muito detalhista, tal. Você falou brilhantemente, gratidão, Ah, adorei. E é isso, gente, como que é gostoso a gente acompanhar o crescimento das pessoas. A gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Você está aí em Fortaleza, estou em Belo Horizonte, quem eu estou vendo aqui, São Paulo, a Rê tem São Paulo, então não tem fronteira, o nosso negócio é global. Esses dias mesmo a gente conversou com uma menina lá de Portugal, tem a outra que conectou uma menina que está na Indonésia. Então, gente, não tem fronteira, não sabe? tem. E aí a gente começa também a explorar a nossa rede de relacionamentos, porque o que a gente faz é marketing de relacionamentos, né? Hoje a gente teve um evento aqui no prédio que tinha milhões de vizinhos e os vizinhos estão com convidados. E no momento que você está ali com a sua criança, uma machucou, aí pega um repelente, uai, o que você está usando? Que cheiro é esse? Então, a gente é produto do produto. E quando você é produto do produto, você é você é seu garoto propaganda, né? É, Então, isso também conecta as pessoas. As pessoas querem saber o que você faz, o que você usa, como que você usa, né? E agora, enquanto eu estava falando com você, eu já vi que uma virou e falou assim, nossa, eu gostei daquele negócio que o Cauã usou no futebol. Ele usou o Deep Blue. E aí, na hora a pessoa está do lado ali, fala, eu posso experimentar? Pode, ele usou, teve um jogo e pronto. Então, é assim que a gente compartilha, né? No momento que você está com a oportunidade falando com um com o outro. E por isso que tem pessoas que estão aqui como convidados que provavelmente também se interessaram em estar nesse momento aqui com a gente, pleno feriado, escutando um pouquinho do que a gente tem para compartilhar da experiência do Thiago, da virada de chave dele, né? Então é isso, nossa, pessoal.
Agora você vai buscar a pessoa que te colocou aqui com a gente hoje e ele vai te dar todo esse fechamento, te ajudar a escolher o produto, te colocar no grupo de suporte, fazer o seu protocolo, né, Thiago? É isso aí. Nossa, gente, eu sou muito feliz de ter essa rede toda. Como a Luda falou assim, não era assim no começo, mas a gente tem gente trabalhando comigo, assim, quase que parece no início que é por mim, né? Até você conseguir. Não, Thiago, vai lá, faz. Começa. E hoje tá aqui, eu chamando. Tem uma pessoa aqui na sala, Karina, a próxima vai ser tu. É só começar que você vai se lembrar do benefício que você teve. E isso vai te encher o coração, isso vai encher tua garganta. E não precisa ser elaborado nem nada disso, é só a sua própria experiência, é só o que você viveu. Então, é muito como a gente sabe, é muito simples fazer da terra, é uma coisa que você nem precisa dessa pressa toda, apesar de ser bom uma pressinha no começo, mas você, né, existe da terra para todos. Será que você é para da terra? E Né? olha, e a gente está num momento, gente, muito forte, muito impactante. Essa semana, um grande mestre nosso, que foi um dos primeiros professores meus de aromaterapia, anunciou que veio para a empresa. Então, isso vai ser muito bom para todos nós, que é o André Ferraz. Sexta-feira, o Globo Repórter, gente, vai ser sobre aromaterapia. Vai ser Mesmo? inteiro sobre aromaterapia. Eu vou mandar em todos os grupos falando. O André vai estar falando lá. Então, assim, é algo que é impactante para a do Terra Brasil, porque a do Terra, em outros países, ela já está estabelecida, ela já é grande referência, mas no Brasil, que é um país que, de certa forma, desconfiado, muitas pessoas nunca tinham ouvido falar de óleos essenciais, e quando tinha o produto, ele estava, infelizmente, adulterado. Então, tem um reconhecimento também da grande mídia, né? E não só isso, de médicos, igual hoje, como eu falei com vocês, eu estava com uma pediatra que é médica, que ela conheceu os olhos por conta de um problema físico dela, e hoje ela indica para os pacientes, ela usa nos pacientes. A do Terra hoje tem um corpo clínico, e com pesquisas, com a possibilidade de você, um indivíduo normal, participar de uma pesquisa ali como voluntário, que é o que está acontecendo, né? Então, eu fico muito feliz, eu, por ser da área de saúde, eu falo assim, queria que todas as pessoas entendessem que é uma ferramenta de potencializar resultado. Ninguém vai substituir médico, ninguém vai substituir os laudos, que a gente precisa dos médicos. A medicina, o remédio, a alopatia, ela ainda vai existir, mas se a gente tiver o conhecimento, que eu falo conhecimento é libertador, para nos empoderar de cuidar da nossa saúde, não da nossa doença, a gente vai ter longevidade, né? Contora Bilhetes usa para auxiliar. Tá vendo? Olha aí que bacana. Então, mais um testemunho aí, ó. Billie Eilish, não sei se é assim que fala, usa para auxiliar a Tourette. A Tourette, é o síndrome de Tourette, é uma condição mesmo psiconeural, né? Então, Assim. e aí, isso é muito bacana. E também, todos os dias a gente está aprendendo coisa nova, tá, gente? Então, às vezes um cliente seu te pergunta alguma coisa, você vai lá e pesquisa, e você entra no PubMed, você entra no site da Duterra. A Duterra americana, ela tem mais liberdade para falar de tratamento, de doenças, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, por conta da Anvisa, por conta da legislação, a gente ainda tem a questão da indústria farmacêutica, então muitas vezes a gente não fala, a gente fala muito de suporte, mas os óleos têm comprovações bioquímicas e científicas e pesquisas, né? Cada dia mais estão sendo feitas. Então, é muito importante a gente saber disso. Tem como a gente ter as fontes de pesquisa, sim, né? Como você no início, eu lembro que você realmente era daquele mais desconfiado, quis pesquisar, quis estudar, quis fazer curso, é normal, cada um vai para um caminho que se sente mais confortável, mas também é bacana você ter a visão hoje que não precisa ser aromaterapeuta para falar de óleos essenciais para usar, né? E como o grande mestre, né, que o André já fala, o André Ferraz, ele fala, gente, vamos ser aromaterapeutas do nosso lar. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de empoderar os nossos filhos, né? Deles terem
Eu estava até mostrando aqui deles terem a bolsinha deles lá e saber que aquela corzinha eu passo no coração, essa aqui eu passo no corpinho, e assim a gente vai empoderando nossas crianças. E também fazendo uma renda extra, sem sair do nosso trabalho, do que a gente gosta, do que a gente está habituado a fazer. Não é isso? Deixa eu ver se tem perguntas para você. Tiago, tem um testemunho dos olhos no zap da tua irmã. Vê lá. Aí, ó, que bacana, tá vendo? Ô, gente, então não vamos estender, vou deixar vocês curtirem o finalzinho aí com os filhos, sobrinhos, netos, né? E vamos curtir um pouquinho a família. Um beijo grande. Tem muita gente que está ainda no recesso aí, né? Então, quer dizer, tem gente que ainda prolonga o feriado, as crianças estão na semana do saco cheio, não é isso? A semana de tem aula, então a gente ainda tem muita coisa nesses dias. Amanhã a gente tem apresentação às 14h, tem às 20h, com duas convidadas muito especiais, duas Diamond, mães que empreendem, que fazem o negócio, elas vão compartilhar a história delas, duas lá de Uberlândia. Então, a gente vai estar com a Juliana amanhã, com a Ju Veloso e também com a Alissa, tá? Então, são duas histórias bem diferentes, bem impactantes. Então, eu convido a todos vocês, tragam convidados também, divulguem no grupo de vocês, divulguem com os amigos, porque esse momento é para vocês, combinado? Daqui a pouco a gente já sobe essa apresentação lá no YouTube. Bora fazer uma foto? Bora fazer uma foto? Vamos fazer movimento. Boa, Renata, vamos abrir as câmeras. Vamos abrir as câmeras aí. Quem está com câmera aí, abre para gente. Quem pode, hoje eu vou pegar até o Kit Kids aqui, ó, vou pegar o Brave do Cauã. E vamos para uma foto. Eu tô com o gerânio aqui, ó. Peraí, mas olha, todo mundo... Cirlei. Olha o pessoal todo abrindo câmera. Que lindo. Marinê já abriu. Quem puder, gente, abre aqui para a gente marcar uns aos outros, falar que a gente esteve presente, que a gente está trocando energia, está aprendendo. Muito bom. Quem puder... Aí, pronto, tirei duas, vou compartilhar no grupo com vocês. Legal. Maravilha, parabéns, muito Thiago. Obrigado. Eu queria só encerrar dizendo assim, todo mundo que está aqui se lembra que a gente está fazendo a apresentação todo dia, 2 vezes por dia. Então, se tem um amigo, já se lembra, hoje tem 14 horas ou 20 horas. Se não tiver um dia, é um dia que mantém. Mas se lembra que sempre está tendo uma apresentação, que do seu convidado pode assistir imediatamente. Tá certo? Exatamente, exatamente. E na terça-feira, que a gente não tem apresentação para o convidado, é para vocês da equipe, a gente tem o Diamond Pro, que provavelmente vai ter um reajuste de horário, aí eu vou avisar para vocês, mas à noite, na terça-feira, às 20 horas, vai ter educação continuada. Então, o convidado, se quiser aprender sobre um tema, ou os olhos para atividade física, ou os olhos para criança, os olhos para ansiedade, enfim, a gente vai trazer sempre um tema e a gente vai destrinchar o assunto, que é o que a gente chama de educação continuada, para vocês também conhecerem outros olhos essenciais, tá bom? Legal. Então, é isso, beijo, pessoal. Gente. Beijo. Bom final de semana prolongado para todo mundo aí, né? E fiquem com Deus. Beijo. Beijos.